Voltamos para o segundo bloco do programa Entrevistas sobre as mudanças nas eleições municipais deste ano. Conversamos com o ministro Henrique Neves, do Tribunal Superior Eleitoral, e com o professor de Direito Eleitoral, Daniel Falcão. Professor, a gente falava no bloco anterior sobre a questão do limite de financiamento. O senhor tinha mais um ponto a acrescentar sobre isso? O ministro acrescentou muito bem que qualquer candidato tem que respeitar o limite previsto na lei para cada candidatura. Se o limite é 100 mil, é 100 mil. Se o limite é 10 mil, 10 mil. Mas o fato dele poder, por exemplo, no limite 100 mil, ele colocar do dinheiro dele 100 mil reais, na minha opinião, quer queira, quer não, gera um desequilíbrio, porque o espírito dessa mudança que o STF tomou no sentido de proibir o financiamento de pessoas jurídicas, era de que os candidatos fossem atrás das pessoas físicas, então tivessem maior contato com o eleitorado, e o eleitorado também tivesse maior contato com a política. Você depositar o seu patrimônio lá e já garantir, olha, eu tenho 100 mil reais para financiar minha campanha, que é o meu limite, você não vai precisar se preocupar em criar raízes na sociedade visando a sua candidatura. Então, na minha opinião, isso gera um desequilíbrio por si só. E tem um outro elemento tem um outro ingrediente nessa fervura aí, que é a questão do fundo partidário, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que você restringiu essa limitação, você criou uma limitação maior, o Congresso aumentou e o Poder Executivo sancionou um limite absurdo no fundo partidário. Para quase 900 milhões de reais. A pergunta que eu faço, ministro, para o senhor é que o senhor acha que a tendência a longo prazo é que se caminhe para isso, para um sistema eleitoral financiado exclusivamente por dinheiro público? Na realidade, o fundo partidário de 2014 foram 880 milhões e esse 2016 vão ser mais 800, quase 900, como você disse. E tem mais também toda a parte da transmissão da propaganda eleitoral, que é gratuita para os partidos políticos, mas as empresas emissoras têm o ressarcimento fiscal. Então, nós estamos falando em algo que supera mais de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 milhões de reais por eleição, facilmente. A questão da tendência depende muito do Congresso Nacional. Todos esses aspectos, eu acho que mais importante que tudo isso, como o professor Daniel pôs, é que você tenha transparência. Se o candidato que utilizou todo o seu patrimônio ou financiou a sua campanha apenas com seu dinheiro, essa informação vai ser levada ao eleitor. O eleitor vai dizer, mas por que essa pessoa está investindo tanto com dinheiro próprio? Quem que está apoiando? Ninguém apoia essa pessoa. Ou ele vai informar quem são os apoiadores. Eu acho que a transparência no processo é muito maior, muito mais importante que toda essa questão. Agora, se nós vamos transformar num modelo eminentemente de financiamento público, único exclusivamente público, o que é raríssimo no mundo, porque quando você fala de fundo partidário, você tem que lembrar o seguinte, nós entregamos o dinheiro por determinação legal à direção nacional do partido. A direção nacional passa para a direção regional, que depois passa para a direção municipal, que poderá chegar na mão de alguns candidatos e de outros não, porque o partido vai montar a sua estratégia. Claro. Por mais que o dinheiro seja muito, nós estamos falando em 550, 580 mil candidatos numa eleição. Então, o partido vai, obviamente, privilegiar essa ou aquela candidatura. Vai ter candidato que não vai ter acesso a esse fundo partidário por determinação, uma questão interna do partido. Se vai mudar para financiamento todo público, eu acredito que não. Eu espero que não, eu não sou a favor. Mas também que é necessário repensar todo o sistema, e a partir de, quando eu falo repensar, eu digo repensar os próprios partidos políticos. Ver a estrutura dos partidos políticos que nós temos no país, repensar a sua organização, o seu funcionamento. Não há sentido, vários países têm um número de partidos muito maior do que o nosso, mas nenhum deles tem a quantidade de partidos de caráter nacional que nós temos no Brasil. E menos ainda com um representante na Câmara dos Deputados. Salvo engano, são 28 partidos hoje na Câmara dos Deputados. Isso traz inúmeros outros problemas para a própria composição de entendimentos. O jogo político lícito, ético, ele fica complicado com essa característica. Perfeito. Professor, além dessas mudanças todas na questão do financiamento, a legislação que foi aprovada aqui pelo Congresso, ela prevê uma série de mecanismos no sentido de tentar reduzir os custos. Quer dizer, o tempo de campanha foi diminuído, o período de rádio e televisão foi diminuído, a contratação de cabos eleitorais também foi restrita, a participação de candidatos em debates também foi bastante restritiva. A pergunta que eu faço é a seguinte: isso é bom para a democracia? Quer dizer, isso é bom para quem está na ponta, para quem está querendo escolher seu candidato, ter uma campanha eleitoral tão curta e tão cheia de entraves?
Primeiro, a gente não tem garantia de que isso realmente vai diminuir os custos da campanha, né? Em 2006, houve uma mudança também na legislação, no sentido que diminuísse o custo de campanha. Foi proibido showmício, proibido brindes, por exemplo, e os custos de campanha na comparação com a eleição de 2002 aumentaram exponencialmente. Segundo, que menos tempo para o eleitor saber quem são os candidatos, saber as propostas, e para que os candidatos de oposição, ou quem nunca foi candidato, se expor, nunca é bom para a democracia. Então, no meu ver, essa diminuição do tempo de campanha, diminuição do tempo de televisão, de rádio, não é positivo para a democracia brasileira. A tendência é que quem já está no poder permaneça, ou quem está no poder coloque no poder quem ele queira. Essa, infelizmente, é a tendência, já que foi diminuído a campanha e foi diminuída a possibilidade de outras pessoas poderem se mostrar e serem candidatos. O que o senhor acha, ministro? Na realidade, foi uma opção do Congresso de reduzir o tempo. Quando a gente fala que reduzir o tempo, nós temos que falar propaganda, rádio e televisão, por exemplo. Eram 45 dias e passou para 35. Mas, em compensação, o que era 30 minutos diários de inserção, mais do que dobrou, passou para 70. Então, reduziram, mas concentraram. O eleitor vai ter uma carga muito grande de informação, mas num período mais compacto. Eu, particularmente, a preocupação que eu tenho nessa questão não é simplesmente com a propaganda, mas sim com postergar a data do registro das candidaturas. Nós vamos fazer registro de candidatura a partir do dia 15 de agosto, que é a data limite para requerer. É praticamente inviável, considerando os prazos. Não estou nem falando na situação que os advogados possam tentar uma quantidade de recursos para inviabilizar, mas o trâmite normal, dificilmente terão ações que tenham registro de candidatura impugnadas, examinadas já pelo Tribunal Superior Eleitoral com uma decisão definitiva, porque começa no juiz, depois vai para o TRE, depois vai para o TSE. Então, a gente corre o risco de ter uma eleição onde muitos candidatos vão concorrer sub judice. E a validade da eleição vai ficar dependendo do resultado do julgamento posterior. E no caso de uma eleição que é proporcional, isso pode definir a Câmara Municipal e hoje você tem muito tempo depois. Hoje você tem uma outra consequência, porque o Congresso também passou uma reforma que não assume mais o segundo colocado. Pode ser até que diminua o número de ações na Justiça Eleitoral por conta disso. Mas se alguém foi eleito e depois se descobre que aquela pessoa não podia ter tido seu registro, porque é inelegível, por exemplo, a consequência é ter que fazer uma nova eleição. Eu propus e sempre apresentei que eu acho que a escolha dos candidatos ela pode ser simplificada. Nós podemos, no começo do ano, procurar, quem tiver interesse de ser candidato, procurar a Justiça Eleitoral, já apresentar sua documentação. Quem quiser impugnar, impugna. A Justiça teria aí o primeiro semestre inteiro para definir e emitiria uma espécie de certificado de qualidade. Aquela pessoa... Uma certidão negativa. É uma certidão... você está apto, você preenche todas as condições de elegibilidade, você não incide nenhuma inelegibilidade. E com isso, até o próprio partido político teria a segurança de escolher aquela pessoa na convenção. É lógico que, em contrapartida, a crítica que se faz a esse entendimento é que pode ocorrer algum fato nesse meio tempo que torne a pessoa inelegível. Sim, mas aí nós estamos falando da exceção. E de universo bem menor. Exceção, o universo bem menor, ela poderá ser rapidamente solucionada no momento do pedido de registro de candidatura. Mas toda essa fase de análise de documento, e isso toma muito tempo. Nós estamos falando de 550 mil candidatos que você imagina. Então, são 550 mil certidões, filiações, que você tem que examinar cada uma delas. E se tem algum problema, dá 72 horas para o candidato trazer, completar a documentação. Aí o cartório que emite a certidão está em greve, ele pede mais prazo. Tudo isso poderia ser antecipado, simplificado. Você ia falar alguma coisa dele? O eleitor muitas vezes não se dá conta que no mesmo dia acontecem mais de 5.500 eleições diferentes no Brasil com as suas eleições municipais. Na verdade, é o dobro, porque tem eleição para prefeito e eleição para vereador. Então, isso demanda uma logística da Justiça Eleitoral absurda. E esse encurtamento não foi só na propaganda, foi na questão processual, como bem o ministro falou. Isso vai gerar consequências graves, como bem o ministro falou, candidatura subjúdice, você vai votar sem saber, muitas vezes você vai votar sem saber se aquele candidato a prefeito ou vereador poderia mesmo ser candidato. E agora, com a proibição de que o segundo colocado numa eleição majoritária possa assumir, muitas novas eleições vão ocorrer no final do ano ou no começo do ano que vem por conta desse encurtamento. Antes você tinha 3 meses para isso tudo acontecer e ainda havia problemas. Hoje, com 1 mês e meio, ficou apertado demais o prazo processual. Isso vai gerar consequências para o final do ano e para o começo do ano que vem, graves em alguns municípios. Nós ficamos por aqui. Eu conversei com o ministro Henrique Neves, do Tribunal Superior Eleitoral, e com o professor de Direito Eleitoral, Daniel Falcão.
Para críticas e sugestões, ligue para o Alô Senado 0800 61 2211. Para ver de novo qualquer programa da nossa TV, acesse senado.leg.br. Até a próxima!